como começar a sua redação. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 formas fáceis, rápidas e práticas de você conseguir introduzir o seu texto. Olá pessoal, sou o professor Gleison Versosa, professor de redação. Estamos aqui mais uma vez no SCAC para uma excelente aula na qual vamos mostrar para vocês como é possível começar a sua redação. Bom, acontece o seguinte, as pessoas sempre têm medo quando enxergam a folha em branco na sua frente na hora de fazer a redação, não é mesmo? O que acontece? Vou te mostrar 3 formas de se fazer. Mas suponha que lá na sua redação caia esse tema, a falta de leitura dos jovens na sociedade atual. Pode ser qualquer tema, porque o importante aqui é você entender a ideia. Podemos começar o texto com uma afirmação sobre esse tema. O que a gente poderia dizer? A gente poderia pegar o próprio tema e dizer a falta de leitura dos jovens na sociedade atual, a gente tiraria o ponto, por exemplo, e colocaria: e a gente colocaria, por exemplo, dessa forma: a falta de leitura dos jovens na sociedade atual é um problema importante. Isso seria um exemplo no qual você poderia começar uma redação com afirmação. Lembrando uma coisa, é possível que você zere a sua redação ou perca ponto caso você não utilize as palavras-chave que eles te pedem no tema da redação. Então imagine o seguinte, vamos voltar vou fazer de outra forma. Então imagine o seguinte, o nosso tema ele terminou aqui no ponto, a falta de leitura dos jovens na sociedade atual. Na hora de você fazer o seu texto, você necessariamente precisa, isso é obrigatório, viu galera? Você precisa colocar as palavras-chave. No caso, seriam essas daqui. No seu texto tem que aparecer falta de leitura dos jovens na sociedade atual. Suponha que você no seu texto lá fale apenas da falta de leitura na sociedade atual. Você vai lá e diz que as pessoas não gostam de ler, que as pessoas não se dedicam à leitura, etc, etc, etc. E você não citou o jovem. Nesse caso, o seu texto ele não vai ser zerado, mas você vai perder ponto porque você não abordou o tema completo. E vai perder muito ponto por causa disso. Então acontece demais do aluno pegar o tema e ele não prestar atenção em todas as palavras-chave que tem no tema. Você precisa prestar atenção em todas as palavras, ok? Muito bem, então a primeira forma, senhoras e senhores, é a afirmação. Você simplesmente afirma o que está lá, acrescentando algumas coisas. É importante fazer isso porque, de cara, se você repetir o tema, que a gente tem dos jovens, né? Se você repetir as frases do tema que te pediram, a partir disso você já não vai mais perder ponto por não ter abordado o tema. Você pode perder ponto por não ter abordado de forma completa, mas por não ter abordado o tema você não vai perder. E isso acontece demais, tá? Então, pessoal, a segunda forma seria uma definição. Como poderíamos fazer essa definição? A falta de leitura dos jovens na sociedade atual, esse é o tema que te deram. Aqui a gente vai para a definição. Acontece quando os jovens param de ler, que é óbvio, né? Está implícito lá atrás. Porém, nós vamos aprofundar, por fatores diversos, sendo um problema social. Atenção em outro ponto importante aqui. Se você, na sua definição, veio aqui e colocou que é um problema social, no seu texto, lá embaixo, na hora da definição, você tem que voltar nisso daqui. Tá? Você não pode colocar que é um problema social e depois você vai lá e começa a falar que a questão é a família, por exemplo, que não incentiva. Você pode até usar isso como exemplo depois ou para acrescentar no seu desenvolvimento. No entanto, é necessário que se você apontou esse problema aqui, esse problema esteja lá no fim da sua definição. Que esse problema esteja lá embaixo na hora da sua explicação, no segundo parágrafo, que seria a sua introdução. Se você não fizer isso, você vai perder ponto no item 3, que é o ponto que julga se o seu texto ele é coerente. Então imagina o seguinte, você vem aqui na definição e diz que a falta de leitura é um problema social. No entanto, na hora do seu texto você só fala de família, por exemplo, você só fala de escola, mas você não falou nada que seja uma questão social, você vai ser punido nesse ponto aqui. Então, é isso que a gente chama do texto manter uma coerência. É o que você falou lá em cima, ele tem que ser repetido aqui embaixo. Você pode achar que não, mas isso acontece muito. Na hora da prova, às vezes, o aluno fica meio
avacalhado assim na hora de pensar, escreve um troço aqui, chega lá embaixo, ele escreve outro que não tem nada a ver. Então você precisa prestar muita atenção na hora do seu texto. Na hora do rascunho, marque essas palavras-chave para que lá embaixo você consiga depois repetir o que você falou lá em cima. E a terceira forma, por fim, seria uma pergunta. Você pode começar o seu texto com uma Você pode começar o seu texto de redação com uma pergunta? Sim, você pode. Porém, assim como no caso que eu falei da segunda, é necessário que você preste atenção se a sua pergunta foi respondida, porque acontece muito do aluno começar a fazer uma pergunta, depois no texto inteiro ele não responde a pergunta. Você também vai ser punido pela questão coerência. Por exemplo, considerando aqui como uma pergunta, poderíamos começar como: o que provoca, por exemplo? O que provoca a falta de leitura dos jovens na sociedade atual? Então você poderia começar a sua redação assim. No entanto, lembrando, se você falou isso, aqui embaixo você tem que responder. Porque você começou em forma de pergunta. E aqui você, inclusive, pode usar aquele outro trecho que a gente falou antes. É um problema social. Ou aqui você pode criar uma hipótese. Pode ser um problema social. Ou, inclusive, outra pergunta. Você pode vir aqui e colocar outra pergunta. Arriscado, porque se você colocar duas perguntas, serão duas perguntas para serem respondidas. Eu não recomendo, porque são só 30 linhas. Então é melhor que você coloque só uma e na sequência já responda sobre ela. Bom, pessoal, existe também diversas outras formas de introdução. Nesse vídeo abordamos apenas 3. Existe uma que é a que a gente vai trabalhar mais, que é a contextualização histórica. A gente vai trabalhar ela mais dentro dos modelos, ok? Então, a princípio, essas 3 formas sempre funcionam para você começar o seu texto. Lembrando, tente fazê-la de forma que você mantenha a coerência daquilo que você falou lá em cima, você continua aqui embaixo, ok? Gostou da aula, galera? Dá o like ou o dislike, caso não tenha gostado. Deixe pra gente aqui nos comentários, caso você tenha alguma outra forma de introdução que você gostaria que a gente abordasse aqui no tema, ok? Até a próxima.